A graça do Senhor seja sobre a sua vida, a sua alma e a sua casa, meu amado. A palavra do dia está em Lucas capítulo 24, versículo de número 5 e 6. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Ei, Balacheia, decantarabaçu, teribalabachu. Querido, o tema é o túmulo vazio. O túmulo vazio fala de amor. O túmulo vazio fala de alegria. O túmulo vazio fala de paz. O túmulo vazio fala de vitória. O túmulo vazio fala de perdão, fala de resgate, fala de reconciliação. O túmulo vazio fala de consolo, de alegria. Fala de trabalho, porque devemos anunciar o seu evangelho. O túmulo vazio fala de vida, fala de esperança. Esperança da glória, esperança da igreja, esperança de vitória. Se você ler do Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 10, você vai entender melhor o que eu estou falando. O túmulo vazio é cumprimento de profecias. É a maior vitória de Deus sobre o diabo, a morte, sobre o pecado. Foi ao ressuscitar daquele túmulo que o Senhor Jesus venceu o diabo para sempre. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,5 diz que quando ele ressuscitou, ele morreu na cruz, ele levou os nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz que ao morrer, ele levou os nossos pecados. Ao ressuscitar, ele nos justifica agora diante do Pai. Quem me justifica é aquele que morreu por mim. Quem me justifica é aquele que derramou a cruz do Calvário. Quem me justifica é aquele que venceu o diabo, a morte e o mundo. Quem me justifica é o Senhor Jesus ressuscitado para a glória eterna do Pai. Halabashurikabaseia. Ele está vivo. Os anjos disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. A pregação do túmulo vazio. É algo tremendo. A pregação do túmulo vazio é algo extraordinário. Para elas, as que foram vê-lo, o túmulo era lugar de ânimo. O túmulo também era lugar de profecias cumpridas. Salmo 16, versículo 10, o salmista, inspirado por Deus, apontando para esse dia, ele diz acerca de Jesus: não deixará minha alma no inferno, nem o meu corpo conhecer a corrupção. A corrupção aqui não é pecado, não. É o bicho que come o homem, que está aqui, ó. E quando ele morre, ele brota aqui e come a carne do homem. Não deixará o meu corpo ver a corrupção. E isso aconteceu quando o túmulo ficou vazio. Porque ele foi lá no Sheol Hades, pregou para os espíritos, explicou para eles a severidade do juízo e a gravidade do juízo.
e pegou os salvos que estavam ali no seio de Abraão e levou para debaixo do trono de Deus, que vamos muito em breve saber aonde é. Por isso que Efésios diz, levando cativo o cativeiro. Foi quando ele pegou lá no seio de Abraão os salvos e levou para debaixo do trono de Deus. Então o túmulo vazio, ele fala da manifestação da vitória de Deus sobre os inimigos. Os maiores inimigos, a morte, o diabo, o pecado, o mundo. O túmulo vazio fala da vitória de Deus sobre todos os seus inimigos. A pregação do túmulo vazio foi um lugar da revelação da onipotência de Deus. Mostra que Deus tem poder sobre a morte, poder sobre a vida, poder sobre o diabo, poder sobre o inferno, poder sobre tudo, visível e invisível. Aleluia. Glorificado seja o Deus onipotente. O Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz. O Deus que está num alto e sublime trono e num alto santo monte de glória. O túmulo vazio coloca-nos diante de fatos consumados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 22, que Jesus foi fiador de uma melhor, maior e nova aliança. Quando ele ressuscitou. Ele se tornou fiador. Ele foi o meu fiador, o seu fiador diante do Pai. O túmulo vazio fala da nossa salvação assegurada. Romanos 4, 25 diz que quando ele morreu, ele levou os nossos pecados. Mas quando ele ressuscitou, ele nos justificou perante o Pai. Ele é o nosso justificador. Querido, quem me justifica diante do Pai não é você. Quem me justifica diante do Pai não é os seus olhos, não é o que você pensa. Quem me justifica dos meus pecados é Jesus Cristo, meu Salvador, meu libertador. Quem me justifica é o que morreu por mim, é o que derramou sangue por mim. Quem me justifica é aquele que agonizou no Calvário. Quem me justifica é aquele que diz, eu tenho a chave de Davi. O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Quem me justifica é aquele que diz em Apocalipse 1,18, fui morto, mas estou vivo para sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Alabaxéia. Ele é o seu justificador perante do Pai. Quem tentará acusação contra os escolhidos, se é Cristo quem os justifica? Romanos capítulo 8, versículo 31. Versículo 32. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois é Ele que nos justifica. É Ele que morreu na cruz. É Ele que venceu. É Ele. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele eternidade. Alaxe cantará, amanicachuia manecaceia. O túmulo vazio mostra que Deus aceitou a obra de Cristo. Querido. Mostra claramente que o Deus Pai aceitou a obra de Cristo, aceitou o sacrifício de Cristo no Calvário. Efésios 1, versículo 6, 7 e 14 diz assim, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim do amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Fomos resgatados, perdoados, comprados, a remissão das ofensas, perdoados, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Ele é a segurança da nossa herança. Ele é
a garantia da nossa herança. Para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Que lindo! Que lindo é Deus, que lindo é o seu amor, que eterna é a sua graça. O túmulo vazio fala que o pecador, se aceitar a Jesus, aproximar de Jesus, se achegar a Jesus, fala que Jesus pode perfeitamente salvá-lo e justificá-lo diante do Pai e interceder por ele diante do Pai. Hebreus capítulo 7, versículo 25, fala claramente o que eu estou dizendo. Hebreus 7, 25 diz a palavra do Senhor. Olha que lindo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se você aceitar Jesus, ele vai te salvar perfeitamente. Se você está desviado, volte agora. Porque ele é o nosso intercessor eterno. É ele que intercede por mim. É ele que intercede pela sua vida diante do Pai. Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Jesus é o libertador, é o transformador, é o batizador, é o que muda a história, é o que te dá paz, é o que escreve o seu nome no livro da vida, é o que dá você desejo de viver nessa vida. O túmulo vazio fala que aqueles que duvidam podem entrar no túmulo vazio e certificar que ele não está mais lá. Eu nunca fui, mas eu tenho amigos que já foram em Jerusalém, Israel, e foi no túmulo, tem uma plaquinha lá dizendo He is not here. Ele não está mais aqui. Aleluia. Ele ressuscitou. Mas mesmo se não tivesse essa plaquinha lá, a Bíblia mostra para nós que ele ressuscitou e não está mais lá. Lucas 24, 5 e 6. Quando Maria baixou, o anjo disse, por que buscais o vivente dentre os mortos? Aleluia. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Lembra da palavra que ele vos falou em Galileia? Lembra da palavra do Senhor, amado? Que ele vai buscar a sua igreja e vai arrebatar seu povo. Se você está desviado, volta agora. Dobra o joelho aí, bate a cabeça. Confessa os seus pecados, arrepende e volta para Jesus agora e procura a igreja logo. O túmulo vazio. Se você for na França, em alguma cidade, em determinado lugar, os restos mortais de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, está lá. Se for na Índia, tem ainda os restos mortais de Buda. E Enipu e Rajasthan, cidades que ainda existem dentro de ouro do Buda, onde eles adoram. Na Índia ainda, num determinado lugar, simples e humilde, tem lá os restos mortais de Mahatma Gandhi. Se você for em outros, lá na Arábia Saudita, num grande lugar aberto, tem no meio um granito quadrado preto, chamado Kaaba. Segundo os seguidores de Maomé, os restos mortais de Maomé ali estão. E todos os homens, por melhores e bons que passaram nessa terra, os seus restos mortais estão lá. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, está escrito, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ressuscitou para quê? Ressuscitou para te salvar. Ressuscitou para cumprir a palavra. Ressuscitou para te reconciliar com o Pai. Ressuscitou para mudar a sua história. Ressuscitou para te dar paz. Ressuscitou para te dar vida. Ressuscitou para escrever o seu nome no livro da vida. Ressuscitou para ser o seu Deus eterno. Ressuscitou para te impedir de ir para o inferno. Os escravos do pecado são libertos por Cristo
Essa é a mensagem do túmulo vazio. 1 João 3,8. Jesus manifestou para desfazer as obras do diabo. Colossenses 1,13. Tirou-nos da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Essa é a mensagem do túmulo vazio. O túmulo vazio fala de amor, fala de vida, fala de esperança. Esperança tanto para a igreja quanto para o pecador que ainda pode aceitar Jesus e morar no céu. O túmulo vazio fala de profecia cumprida. O túmulo vazio fala de vitória de Deus sobre todos os seus inimigos, o diabo, a morte, o inferno e tudo. O túmulo vazio fala de consolo, de adoração. O túmulo vazio fala de poder de Deus, onipotência de Deus. O túmulo vazio fala de serviço, porque devemos pregar em todos os lugares da terra que Jesus morreu na verdade, mas ressuscitou o terceiro dia, está vivo para sempre, e que todo aquele que aceitá-lo como Salvador será salvo e viverá para sempre. Essa é a palavra do dia. Abraço. Que Deus te abençoe ricamente. Abraço!